O governador Tarcísio de Freitas sancionou um projeto de lei que proíbe trotes violentos em instituições de educação, principalmente nas faculdades. Atos violentos, humilhações e até mortes são cada vez mais comuns quando esse assunto é trote universitário. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Ranieri Zoccoli e para falarmos sobre esse assunto, eu recebo aqui no nosso estúdio a deputada Tainara Faria, do PT, que elaborou esse projeto de lei, o 1355 de 2023, que obriga as instituições de ensino técnico e superior a tomarem medidas de prevenção e responsabilização diante desses casos de violência envolvendo seus estudantes. Deputada, muito obrigado pela sua presença para esclarecer sobre esse projeto e também dividir as suas experiências de trabalho. Com certeza, Ranieri, é uma alegria poder estar com vocês aqui no estúdio da Alesp, falando na Alesp em Pauta, sobre, graças a Deus, o projeto que virou lei, né? Foi sancionado, que foi uma surpresa muito positiva para nós em relação à nossa produção legislativa. Todo mundo conhece o processo, a gente coloca o projeto de lei, ele é aprovado na casa, mas precisa ser sancionado pelo governador. Então é motivo de alegria poder discutir sobre esse tema tão importante com vocês. Conosco aqui também, de forma remota, está o Fred Figner, ele que é psicólogo. Fred, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Daqui a pouquinho quero saber mais sobre essa questão de saúde mental envolvendo esses estudantes. Eu sei que você faz um trabalho fantástico. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, um prazer estar com todos vocês aqui. Deputada, já vou te perguntando, a partir de que momento a senhora resolveu elaborar esse projeto? Perfeito, Ranieri. Primeiro também quero agradecer o Fred pela disponibilidade de estar conosco, conversando sobre um tema tão importante. Quando nós ingressamos na Alesp, nós tivemos alguns temas centrais que foram discutidos no nosso plano de legislatura, quando era pré-candidata a deputada estadual, e também discutido entre o Conselho do Mandato. Nós fazemos o COPOMA, que é o Conselho Político do Mandato, onde nós nos reunimos periodicamente para tratar dos principais temas do Estado. Nós tiramos, então, 3 frentes parlamentares. A Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, a Frente Parlamentar em Defesa do Funcionamento 24 horas da Delegacia da Mulher e também a Frente Parlamentar que discutia a permanência estudantil. Nós sabemos que, além das questões de habitação, de alimentação, o estudante tem outras nuances que faz ele permanecer ou não numa instituição de ensino. E nessa frente parlamentar surgiu, então, a reclamação recorrente dos alunos em relação a quão destruída ficava a saúde mental de todos quando sofria algum ato violento antes de ingressar na instituição de ensino superior ou técnico ou durante e ter que continuar frequentando o mesmo ambiente que o agressor, que a agressora. E era uma reclamação recorrente porque a instituição em si não se responsabiliza nem na prevenção, né, e nem na responsabilização no pós. E muitas vezes esse aluno, essa aluna acaba deixando seus estudos por não conseguir frequentar o mesmo ambiente daquele ou daquela que a violou no início ou durante o curso. Então, essas reclamações recorrentes fizeram que nosso gabinete produzisse essa lei. Aqui na instituição, aqui na Alesp, nós temos conversado muito com os deputados, isso eu preciso parabenizar o presidente André do Prado, junto aos demais, que aqueles projetos que têm consenso entre os deputados, que eles possam ir para a pauta com mais rapidez, porque para quem conhece o processo legislativo, tem deputados que saem aqui anos e anos sem aprovar um projeto. Então, o nosso projeto primeiro teve consenso entre os deputados que ele seria importante, foi aprovado na casa e depois sancionado pelo governador. Que bom, quem ganha com tudo isso é a população. Sem dúvida alguma, a gente tem uma celebração constante, inclusive vários veículos de comunicação noticiaram essa sanção, porque foi uma celebração entre os estudantes, tanto os que já estão e que passaram por esse tipo de situação ou que deixaram de estar, quanto para os que estão ingressando, eles se sentem mais seguros agora em saber que através de uma lei eles vão poder cobrar a instituição que responsabilize e aplique sanções administrativas àqueles e aquelas que cometerem atos violentos. Então, é uma celebração geral do corpo estudantil, do corpo docente, também do discente, né, como eu disse, uma celebração porque nós, não só do Estado de São Paulo, precisávamos dessa lei, mas ela é modelo hoje para todo o nosso Brasil. E até comentar sobre isso, foi implantada aqui em São Paulo, mas que sirva de exemplo
a outros estados e países também, países, né? Claro. Também, inclusive, porque é uma prática, né? Uma praxis da recepção desses alunos, desses estudantes. É cultural. É cultural, exatamente. Seja numa instituição privada ou pública, acontecem a maior ordem dos trotes violentos, desde corte de cabelo, tinta na cara, violência física também, violações como estupros acontecem também após esses trotes. A gente tem dados de mortes. Dados de mortes em relação a trotes violentos que acontecem. Eu vou até fazer um preâmbulo, eu que sou menina do interior, para conversar com vocês. Nós lá, ainda que Araraquara é uma cidade de médio porte, 240 mil habitantes. Nós temos cidades de 14 mil habitantes, de 10 mil habitantes, e o estudante passa numa capital, vamos dizer assim, como São Paulo, com 13 milhões de habitantes, outra realidade completamente diferente. Chega na instituição, nem sabe o que vai ser esse trote, essa recepção, e acaba, sem rede de apoio nenhuma, caindo aí nessa violência e acaba perdendo a vida, inclusive. Então, a gente também tem que entender que quando o estudante acessa um ensino superior ou técnico, muitas vezes ele sai do ambiente da rede de apoio dele, ele sai da cidade que ele conhece, das pessoas que ele conhece, das pessoas que ele convive e vai para uma realidade completamente diferente. E os trotes em específico, porque nossa lei fala também no decorrer do ano letivo, mas é um primeiro contato. Sim. Com a universidade, é um primeiro contato com os estudantes. Normalmente você não tem amigos, né? Você não fez amigos ainda. A rede de apoio ainda. acaba sendo aquela. Exato. Primeiro momento. E aí tem essa questão de fazer pedir dinheiro em semáforo, tem de tudo que você imaginar. Mas para nós, o grande problema mesmo é esses traumas que são causados, né, nessas violências e depois não são nem acolhidos terapeuticamente falando, psicologicamente tratando e não tem nenhum acompanhamento da instituição e penalização daquele que cometeu o ato violento. Fred, a deputada trouxe assuntos, tópicos importantes. Ela falou de rede de apoio, desses traumas. Eu queria que você destacasse o seu trabalho nesse enfrentamento, né, e falar um pouco, né, realmente desses traumas, quando a gente fala de trotes, a esses alunos. Joia. Bem, é importante a gente pensar que a faculdade é uma das grandes expectativas que você tem dos jovens, né, o jovem passando aí da adolescência para a fase adulta, e já começa mesmo antes de fazer o processo de conseguir ter uma definição de um curso. Então, particularmente, eu trabalho com orientação vocacional e profissional, então já é um período de bastante ansiedade, de bastante expectativa, alguns têm muitas dificuldades de fazer escolha do curso, e aí quando consegue fazer a escolha do curso, cria-se uma grande expectativa de vida, alguns ainda vêm com a mentalidade que eu não tenho possibilidade de mudar minha carreira, aquela vai ser a minha carreira até o final da minha vida, e quando você chega num espaço educacional, um espaço que deveria ser de acolhimento, um rito de passagem na vida, né, de uma pessoa, muitos têm, juntam muitas expectativas e esforços para conseguir ou pagar um curso, ou enfim, são várias histórias que você tem, e aí quando você passa pelo momento onde você deveria ser acolhido, deveria fazer uma inserção dentro da sua universidade, da sua formação profissional, você passa por uma situação traumática que pode gerar aí aspectos como transtornos depressivos, ansiosos, traumáticos e outras tantas coisas, e você não tem aí um apoio, fico muito feliz em ouvir essa lei, você não tem um apoio da instituição, aquilo acaba se tornando algo onde atualmente na nossa cultura tem a valorização muito grande da questão do meme, de tudo muito vira piada, e falta-se muito limite. Falta limite, inclusive, a gente pode pensar em várias áreas, eu já vi matérias de áreas, inclusive, de saúde e outras áreas que são bastante importantes, seriam áreas de cuidado, onde colocam os alunos aí, onde seria o processo de inserção dentro da universidade em um papel de humilhação e submissão. E isso a gente não pode pensar no momento onde a gente se fala de diversidade, inclusão, acolhimento, onde se tem uma pauta e uma discussão em todas as áreas de forma multidisciplinar, ainda permitindo que um espaço de formar profissionais, pessoas de várias áreas ainda sejam submetidas a esses processos de humilhação. Deputada, a senhora destacou bem essa situação para a gente ilustrar a nossa conversa, a questão de quem vem do interior para a cidade grande. Por incrível que pareça, ainda temos pessoas ingênuas. Com certeza! Né? Por incrível que pareça, nesse mundo tão louco, temos pessoas ingênuas. Estava dando uma olhada na internet, peguei um caso específico e eu vi que alguém falou lá, estava contando essa história de uma menina do interior que passou a vida quase inteira se preparando para entrar no curso de medicina, chegou e, como o Fred bem disse, né, esse trauma foi tão grande ali no momento do trote que ela desistiu de fazer o curso de medicina. Ela desistiu,
por conta do trote. Ela falou, não é esse tipo de... os meus princípios não cabem aqui dentro dessa instituição. E ela deixou realmente, eu vi que não era um fake news nem nada ali, porque realmente todo mundo comentou e lamentou essa situação. Casos como esses acontecem no Brasil inteiro. Recorrentemente, inclusive, Ranieri, eu quero muito conversar com o Fred, o que ele disse é algo extremamente importante, tudo que ele disse, mas a questão do que hoje tudo vira piada, que as dores das pessoas vira piada, no mundo de internet, uma foto, um vídeo, a sua dor é ridicularizada, a sua dor vira um meme, isso é muito difícil e alastra com uma facilidade que depois a pessoa não tem controle, ela não quer andar na rua, ela não tem coragem de levantar a cabeça porque sai do controle, virou meme, acabou. E dialogando com o que você colocou, a gente brinca muito, eu falo que no nosso gabinete lá é todo importado. Tudo de Araraquara, Matão, Pirangi, interior, né? O pessoal do interior. E às vezes a gente brinca entre nós falando que nós somos caipira, né? E não quer dizer que a informação não chega pra gente, claro. Não quer dizer que a gente não tenha educação, que nada disso, não é o caipira caricato, né? Dos memes, inclusive, mas a nossa cultura, ela é um pouco diferente da capital. O interior é menos progressista do que a capital. Os conceitos do conservadorismo lá imperam muito mais do que progressistas como é aqui. A gente vê inclusive pelos resultados eleitorais. E pessoas criadas em famílias que frequentam a igreja, né, seja ela católica, evangélica, enfim, porque a massa do interior, isso são dados do IBGE, não sou eu que estou falando, são de católicos e evangélicos, chega numa universidade, no grande sonho da vida. Inclusive, pode até achar que uma festa é legal, né, de recepção e tal, mas tomam proporções, as pessoas que fazem uso e abuso de álcool e drogas, que saem completamente do controle. E a pessoa, para se proteger, ela quer voltar para o casulo. Inclusive, fazendo uma fofoca aqui, eu sou meio fofoqueira, meio Forrest Gump, contadora de histórias. Vou colocar um quadro aqui na Lespe em Pauta, Momento Fofoca. Momento Fofoca é fundamental para edificar o ser humano, para que a gente comente os fatos. Eu estava numa mesa, inclusive, na cidade de Matão, após uma atividade muito bacana, né, da inauguração do centro de monitoramento da cidade, dezenas de câmeras espalhadas, e começaram duas mães conversarem exatamente sobre elas não permitirem que os filhos, Matão, uma cidade do interior, 147 mil habitantes, salvo o melhor juízo, me corrija se eu estiver errada, Vixe Maria, 183, ou 40 mil. Tem 40 mil a mais. Me perdoem, deputada. 40 mil habitantes que eu não contabilizei. Mas é uma cidade do interior do estado de São Paulo também, de médio porte, não é tão interior, e as mães começaram a falar sobre o drama dos filhos prestarem o concurso, né, prestarem o vestibular e tudo mais, e saírem do estado, ou irem para a capital, que elas não deixaram. Um passou no Mato Grosso, ela fez ficar em Franca, que era ali interior também na região, e o outro também passou na capital, mas teve que ficar pela região, por conta desse medo dos pais, da cultura do interior em relação ao filho, o medo de lidar com cidade grande, de lidar com as outras expressões que isso significa. E a falta de assistência por parte da universidade aumenta essa insegurança do aluno e dos pais, inclusive, que normalmente são quem banca ou quem dão apoio para o filho estar na universidade. Então, essa questão da estudante chegar, estudou a vida toda, porque uma medicina, um curso, a concorrência por vaga é bastante criterioso, é muito difícil. E resolver, não, entre o meu sonho da minha vida toda e passar por isso, eu não aceito, eu vou abandonar meu sonho. Na verdade, a família toda estuda, né? Agora, Fred, complementando aqui esse exemplo que a deputada trouxe para a gente, como é que faz o desmame aí dessa criança, né, debaixo das asas da mãe? Porque essa logística dela sair para o interior e vir para uma cidade grande, para uma universidade, depois desse trote, festa, balada e tudo mais, é difícil também. Como é que fica a cabeça desse estudante? A cabeça do estudante, a cabeça dos pais, né? A gente brinca que se os pais pudessem, as mães retornariam os filhos para dentro da barriga, mas faz parte de um processo de crescimento, um processo de desafio. Se não passar por esses processos, que você tenha a mudar de cidade, a fazer uma inserção em uma faculdade, outros desafios a vida irá cobrar. Faz parte da nossa tarefa como adulto aprender a lidar e aprender a ter resiliência. Falando em resiliência, que é a capacidade de enfrentar desafios, resistir a problemas, lidar com situação problema, a gente tem hoje em dia uma geração, né, uma geração chamada geração Z, que é uma geração, com as pesquisas todas indicam baixo nível de resiliência, então uma geração que não pode passar por processo de frustração, porque deprime, né? Então você tem
várias pesquisas que apontam como essa geração era mais fragilizada, e isso é multifatorial, está muito associado também à questão da tecnologia. E você tem os indicadores também, né? Você tem, o Brasil é um dos primeiros de álcool e droga, e os jovens estão muito, a gente nunca teve uma juventude que bebeu tanto, você nunca teve uma juventude que tem tanta facilidade de entrar em processos depressivos. O Brasil é um dos primeiros de ansiedade, um dos primeiros de depressão no mundo. Se eu não me engano, é o 40º no ranking de felicidade. Então, a gente tem uma sociedade muito adoecida e é natural que os pais sintam essa preocupação a tirar o filho da cidade, numa zona teoricamente mais confortável, e mandar ir para uma capital ou para um grande centro. Mas faz parte da vida, né? Então, da mesma forma que eu tenho que proteger, eu também tenho que ensinar a se defender, eu tenho que ensinar a colocar limite. E o jovem, né, quando ele carrega, né, esse adolescente, esse adulto, quando ele carrega valores que são construídos dentro de casa, ele permeia aí ao longo da vida. Ele pode até se perder no caminho, mas é mais difícil. Então, essa formação que a gente tem dentro da casa, é onde a gente aprende, né, na primeira fase na primeira infância, são com os nossos pais, são os valores, aquilo que a gente tem como certo e errado. Quando a gente fala agora das universidades, dos trotes, de tudo isso que vem acontecendo, então a gente precisa dialogar um pouco como é que estão esses valores, né, dessa juventude atualmente. O que é valorizado? E eu acho que é um ponto, inclusive, que a gente pode explorar mais durante o nosso bate-papo, porque hoje em dia a gente tem aí perspectivas de valores muito específicas e que vão retratar aí uma juventude, uma adolescência muito adoecida. O consultório está cheio de adolescentes que passam por isso. No próprio processo de orientação profissional, muitas vezes você tem que parar, porque precisa fazer um processo de desenvolvimento, mesmo da questão do repertório psicológico, de resiliência. E aí você tem, voltando aí ao início do nosso raciocínio, da pergunta, você tem aí um temor de enfrentar o mundo. Mas não tem jeito, né? Faz parte da nossa tarefa como adulto, tem que enfrentar o mundo e com todas as adversidades que ele tem. Eu vi a senhora concordando, pode complementar. Pois é, eu levantei a mão aqui, eu me inscrevo. A gente tem essa mania, né, de não cortar, porque o raciocínio perfeito, Fred. Só para colocar, Ranieri, que de fato eu concordo, eu tenho pleno acordo com tudo o que o nosso psicólogo trouxe aqui. Inclusive a fofoca é no tom de seguinte: não concordo, né? A gente escuta falar, a gente cria o filho para o mundo, é para soltar, então os valores são sólidos. Eu só queria ressaltar neste caso o medo que os pais enfrentam de deixar os filhos estarem expostos a esse tipo de situação, né? Porque na hora que você está de frente com aquilo que é o certo, o errado na concepção de cada um, que a gente está aqui também não para discutir isso, o seu filho vai conseguir distinguir o que quero, o que não quero, e até é saudável ter um ambiente dentro de casa onde o filho possa falar para os pais e discutir sobre as coisas para não virarem tabus e nem novidades na hora que dá de cara com álcool e drogas, com festas, com relações sexuais, inclusive. Tudo isso é saudável que se discuta dentro do ambiente familiar, né, antes de ser exposto ao mundo, ter que tomar as decisões sozinhos. Mas, nesse caso, eu trouxe essa questão exatamente para dizer o quão os pais, né, sobretudo os pais que eu tenho mais contato, que são do interior do estado, são temerosos a liberar o filho para este mundo, porque tem medo de tudo que pode acontecer. Tem uma festa, inclusive, lá no interior, eu não vou falar qual, porque eu não quero aqui também, né, trazer pejorativo, meio fofoqueiro, você percebeu. Eu já ia falar, você não vai entrar na parte da fofoca, fiquem tranquilos. Não vou falar. Não vou falar, mas existe uma festa. Mas quem for do interior vai se identificar, né, deputada? Vai saber. Todos os anos, a não ser o ano passado, até onde eu tenho conhecimento, existe a morte de um estudante durante essa festa, porque são 4, 5 dias de bebedeira, são 4, 5 dias de uso de drogas, são 4, 5 dias de muita festa, de muita coisa, e muita gente não está preparado para isso, e são normalmente pessoas mais jovens, né, que acabam ou no percurso ou durante a festa falecendo por conta do abuso de algumas substâncias e pela falta de preparação. Então isso é o que fica, né, infelizmente. Não é os milhares e centenas de milhares que saíram tudo bem, mas para os pais serem mais traumatizados nesse sentido, a questão da universidade, infelizmente, tem um estigma em relação
há coisas que o filho vai ter contato que nunca tiveram antes. Então, uma discussão muito mais profunda do que né, a gente possa fazer hoje em poucos minutos. Mas é importante colocar que não que eu tenha acordo com os pais que não deixam os filhos, né, irem para o mundo, estudarem, ter contato com outro universo. A universidade é isso, né? Com pessoas que vêm de todos os cantos do nosso estado, do nosso país. É um grande intercâmbio necessário para o desenvolvimento humano. Eu concordo, inclusive, e tenho muito medo dessa geração que não consegue lidar com frustrações. É muito difícil encontrar gente para trabalhar com a gente, inclusive, viu? Que tem o perfil de pessoas que querem assumir responsabilidades e tudo mais. Mas, voltando aí à pergunta, né, central, porque a gente devaneia um pouco, é fundamental que a gente tenha essa responsabilização do agressor e que a universidade ou a instituição de ensino superior e técnico tenha que se posicionar, porque isso dá segurança para os pais, para os alunos que estão e para os que vão entrar. E falando em cima disso, pensando na lei, o que é que a gente fala de medidas preventivas, né? Quem que se responsabiliza numa situação dessa, por exemplo, deputada? Olha, medidas preventivas, elas são várias, inclusive o acesso à terapia, desde o começo, para todo mundo, né? O autoconhecimento. Tem que ter um vale-terapia, pelo amor de Deus. Tem que ter, gente, eu Bolsa quero terapia. muito, eu faço toda semana. Faz um projeto assim, Vamos Bolsa fazer. Terapia. Eu acredito que o SUS... Porque ultimamente a gente está fazendo terapia para lidar com quem não faz, né? Exato, então a gente precisa que as pessoas façam para a gente ser liberado, para a gente receber alta. Eu acredito muito na questão da saúde mental, sobretudo nesse mundo tecnológico, desenvolvido, globalizado. Medidas preventivas são, inclusive, o autoconhecimento da pessoa em relação a como ela lida com o outro, com o ambiente novo. Então, não estou falando para te puxar o saco não, viu, Fred? É porque eu sou realmente uma defensora... Ele só está ali concordando, daqui a pouco ele vai complementar também, tá, Eu Fred? sou uma defensora da saúde mental e da prevenção, no sentido de... Hoje eu sou uma mulher que lida com mais inteligência emocional com as minhas questões, porque eu tenho uma terapeuta que me acompanha e que me ajuda a desembaraçar os emaranhados que estão na minha cabeça e que sempre vão aparecer. Então, para as universidades em si, elas fazem muitas campanhas, né, de tudo quanto é jeito, campanha de arrecadação, campanha de conscientização, né, para os alunos que vão receber os próximos, né, alunos que vão entrar no próximo ano, como acolher, como receber, e não como aplicar trotes, casos, né, expor casos de violências que aconteceram, pessoas que deixaram a universidade, pessoas que foram estupradas, pessoas que morreram, enfim, tudo isso é importante antes de receber essa nova remessa de alunos que todos os anos entram nas universidades. Campanhas permanentes, cartazes, disque denúncia, espaço onde eles possam denunciar, porque muitas vezes o aluno, estudante que sofre algum tipo de violência não é acolhido, assim como a mulher que sofre violação sexual. Ah, mas por que você estava na festa? Ah, mas por que você foi e saiu com essas pessoas? E não Imagina é isso. Aquele estudante, deputada, que saiu de uma comunidade. Que não tem nem... Que dependendo da instituição, ele sofre todo tipo de violência ali dentro. Violência. Psicológica, e aí vai. É isso mesmo. Então, a gente precisa ter uma estrutura toda da universidade, uma capacitação do corpo docente também em relação, porque a humilhação que os professores fazem com alguns alunos também não é fácil. Às vezes o seu agressor, psicologicamente falando, é o seu professor. Que era para te proteger, de uma certa forma, para te acolher. Humanizar a situação e não humaniza. Que você chega na sala de aula, ele te expõe, ele te faz responder na frente de 100 alunos, algo que para você é de foro íntimo e pessoal. Existe perseguição também, infelizmente, por parte do corpo docente. Então, a universidade como um todo, tanto o pessoal dos serviços gerais que trabalham ali, preparar essas pessoas para acolher os alunos, ter cartazes de campanhas permanentes, onde indique para onde denunciar, como se proteger e também orientando as pessoas como acolher as outras que chegam, porque se você é um veterano, se você está lá há mais tempo, você tem canais de comunicação, redes de apoio mais sólidas e pode acolher outras pessoas. Então, eu acredito que as medidas de prevenção giram em torno de uma conscientização, né, de um preparo não só físico, mas psicológico de todo mundo para receber esses alunos e também de canais de acolhimento se algo vier a acontecer e para poder encaminhar a denúncia, enfim. Pode reforçar, Fred. É interessante a gente pensar até a origem da palavra trote, de trotar, né? Ou seja, trotar no cavalo, ou seja, domesticar. Então, assim, esse processo de entrar na faculdade, passar por um processo de humilhação e submissão,
às vezes o processo traumático ele fica ao longo da existência, ele fica ao longo da vida da pessoa. Assim como o estupro, que a pessoa que passa pelo esse processo, ela carrega aquele trauma, né, aquela dor, ao longo da sua existência, ao longo da sua jornada. Então a gente tem que pensar essa questão dos trotes, né? Se vai fazer trote, faz um trote, então, um exemplo positivo, uma campanha que vai ajudar uma instituição, vai fazer uma economia solidária, enfim, vai trabalhar com uma perspectiva à luz daquilo que vai contribuir com a sociedade. Porque justamente essas pessoas que passam pelo processo de humilhação e as pessoas, no caso os agressores, e a gente pode sim definir como agressores, quem sabe até em alguns momentos até perversos, a gente tem que pensar que vai ser o dentista que vai me atender, vai ser o advogado que vai me defender, vai ser o médico que vai cuidar de mim, vai ser o psicólogo que vai cuidar de mim, vai ser o fisioterapeuta, vai ser, enfim, são os profissionais que a gente tem que daqui a pouco eles vão estar nos atendendo em todas as esferas da sociedade. Então, que tipo de formação a gente, quando fala de cultura, quando a gente fala de sociedade, que tipo de exemplo a gente quer dar? Então, é muito preciso, realmente preciso que tenha, acho muito interessante um projeto de lei como esse, porque ele vai conseguir pelo menos garantir, né, instrumentalizar para que a gente tenha um processo educacional mais saudável, mais humano. A gente fala tanto de humanização e acolhimento, então como é que no processo de integração, de ambientação, eu tenho casos dos mais diversos, é só a gente procurar na internet que a gente vai ver de todas as situações mais absurdas, perversas, que desqualificam o ser humano. E aí você fica como um processo mesmo onde você tem uma hierarquia, né, onde você tem pessoas que estão mais tempo dentro de uma universidade, elas tivessem aí um bom lugar de poder, e aí você tem as pessoas que estão entrando dentro da universidade, um lugar de submissão, um lugar de humilhação, que tem que passar por um sofrimento para começar a ter direito a preparar sua carreira profissional. Então é um tema que a gente precisa dialogar sim, precisa conversar e entender que a universidade realmente ela não pode estar isenta, porque ela é um espaço de formação de pessoas, de profissionais e que vão estar nos atendendo. Então, se a gente fala do movimento social, né, o movimento da sociedade, e ela tem uma série de valores, a gente precisa, então, ter uma formação que também acompanhe isso. Perfeito. Ao ponto de eu ver também lá na internet, alguém que era responsável ali, coordenava um trote, falar assim, vai quem quer, ninguém é obrigado a ir. Não é verdade. E aí fica por isso, a sensação que né? Fica por isso. Na verdade, isso na prática a teoria é outra, né? De fato, existem espaços que você vai acessar ou deixar de acessar porque quer. Normalmente, ninguém te fala, olha, o trote vai ser violento ao ponto de cortar teu cabelo, de rasgar as tuas roupas, de jogar tinta de impressora em você, de uma pessoa te levar para um canto e tentar te beijar à força para você ficar traumatizada para o resto da vida. E tem a questão das repúblicas também, né, que levam-se depois para as repúblicas. Então, ninguém sabe onde vai dar. Não foi porque quis sofrer um trote violento, foi porque quis se integrar, foi porque quis participar, não ficar de fora, porque também é muito ruim, como eu disse, você sair de uma rede de apoio e você ser o caretão, ou a caretona, que não faz amigos, que não vai e vai ficar excluído pelo resto do ano letivo ou da faculdade, porque você não se integrou. Então ninguém, gente, em sã consciência, vai num trote violento porque quer sofrer qualquer tipo de violação. Vai porque quer se integrar, vai porque quer participar e não sabe onde aquilo vai dar, normalmente. Não sabe onde aquilo vai dar. Natural, a gente quer fazer parte da turma, ainda mais a gente que sai do interior, a gente quer fazer parte. Quer fazer parte da turma, inclusive. Eu quero ser descolado. Exato, quero participar. E aí uma estudante, uma querida, inclusive, lá de Matão, que estava nessa mesa, disse que ela voltou sem roupa nenhuma para casa dela, que picotearam toda a roupa dela e ela chegou pro pai dela, porque para vocês entenderem como funciona lá a minha região, por exemplo, tem uma universidade em Araraquara e toda a região acessa a universidade para fazer cursos noturnos. Normalmente o povo trabalha de manhã e faz o curso à noite. Então a região ali, Matão, Rincão, Santa Lúcia, Motuca, Ibaté, todos acessam Araraquara e voltam, eles vão e voltam, não mudam de cidade. Eles vão e voltam todos os dias para estudar. E aí a pessoa foi para a universidade, participou do trote lá que estava acontecendo e ela voltou para casa dela com o avô mais velho, com a mãe, com o pai, sem roupa nenhuma. Com que condição que você... O que você vai explicar quando chegar em casa? O que você vai explicar quando você chegar em casa? Você tem certeza que você foi para a universidade? Você foi para a universidade mesmo e não tinha para onde correr. Ela não ia ficar em Araraquara, ela tinha que voltar para casa dela, tinha que ter onde dormir. E até explicar que ela não queria que picoteassem toda a roupa dela, que jogassem tinta de impressora no corpo dela. Isso são coisas que eu tenho
acesso, que eu tenho contato, que eu vi acontecer, porque foi a universidade que eu fiz. Inclusive, no ano, eu realmente saí pela outro portão para não passar por onde estava acontecendo. Mas não é que vai quem quer, não é verdade. Às vezes a pessoa quer ir, sim, numa celebração, numa recepção, mas não espera que ela vai voltar nas condições que deixam ela depois do trote. Agora a senhora falou aí de república, essa lei consegue dar uma assistência para essa questão de república? Porque ela é uma extensão do trote, daí já vai ter aquela integração, depois ela já vai para uma república, e aí também a gente sabe que acontece um monte de coisa. Acontece muita coisa. A nossa questão nessa legislação é que a universidade ela precisa se posicionar, ela não pode ser isenta, ela precisa tomar medidas. Então, suponhamos que foi um trote, aconteceu um trote, o estudante foi para a república porque a pessoa também vai para a república, lógico, tem gente que quer ir porque quer fazer turma, mas tem gente que não tem dinheiro para pagar e manter sozinho uma casa. É uma necessidade estar numa república. É uma necessidade humana para você sobreviver na faculdade, você pagar um quarto ao invés de manter uma casa sozinho. Então, participou do trote, acabou indo para a república, ali aconteceu coisas piores, o agressor vai frequentar a mesma sala de aula? Denúncia dentro do ambiente. Às vezes o agressor dorme no próprio quarto, porque eles dividem. Exatamente. Mas para isso sim tem esse respaldo de falar, olha, aconteceu na recepção, por isso que a lei fala, gente, é importante, no trote e durante o ano letivo. Não fala só sobre durante todo o curso, né? Mas só sobre a festa. Não. Qualquer ato de violência que acontecer fora do trote, fora do ambiente da recepção, porque a recepção é normalmente quando mais coisas acontecem e as mais violentas, mas durante o ano também acontecem. A universidade precisa se responsabilizar. Suponhamos, aconteceu lá na república, a pessoa conversa com os pais, sai daquela república para não mais ver esse agressor, essa agressora, mas na universidade tem que frequentar a mesma sala de aula, o mesmo ambiente. Aí vem a denúncia para que não aconteça, para que não tenha que ser exposta ou exposto a frequentar o mesmo ambiente. Então tem esse respaldo, sim. Fred. É interessante a gente pensar que, como cada vez mais as empresas, né, elas vão criando esses canais de denúncia, agora, né, esse projeto também vão criando os canais de denúncia dentro das universidades, como a gente também vai trabalhando dentro das organizações também a questão de palestras sobre assédio sexual, né, assédio moral, ou seja, vão acontecendo movimentos dentro sociais, né, movimentos dentro das instituições, para que a gente consiga ter espaço, né, para poder fazer denúncias e ter tipos de punição e de responsabilização, né. Quando a gente fala muito dessa geração atual, né, quando a gente fala hoje em dia da visão dos valores que a gente tem nessa geração atual, a gente fala muito da questão do imediatismo, tudo é para ontem, do hedonismo, eu tenho que sentir prazer a todo momento, né? Então, daí o alto consumo de drogas, alto consumo de álcool, o exagero e uma geração que não pode sentir tédio. É como se sentir tédio fosse uma coisa assim, fora de nós, seres humanos, e a gente não dá para ser alegre e feliz e ter a vida agitada todo dia. Isso não é a vida humana, isso não é o contexto de uma vida significativa. O tédio também faz parte. Então, por que eu trago, né, uma reflexão sobre esse ponto? Porque quando você pega, né, trotes, faculdades, quando você pega o espaço educacional, ele é uma extensão do que como está a nossa sociedade enquanto juventude agora, enquanto, né, os adultos, aí, a primeira fase da adultez. E aí você tem, dentro das universidades, tanto no processo do trote quanto ao longo do curso, a exposição de muitas pessoas. Então, hoje em dia, é muito interessante que você pode reparar na internet, os grandes ídolos da juventude são pessoas associadas, muitas vezes, a uma comunicação violenta, ou uma questão da exibição do corpo, ou que valores que vão representar e vão dialogar com essa juventude. Então, são vários casos que você tem de pessoas que são expostas, que passam por situações, ou tanto em universidades, ou até mesmo fora da universidade, e adolescentes ainda ser mais complexo, e que tiram a própria vida. Se você olhar aí para os indicadores, daqui a pouco chega o Setembro Amarelo, você pode perceber, esses números eles não vêm à luz, assim, né, justamente para não incentivar, mas o número de suicídio de adolescentes tem crescido. Então, assim, o tanto que isso impacta, né, dependendo do trauma que eu tenho dentro do ambiente de formação profissional, no ambiente
universitário, que é um ambiente onde a gente produz ciência, produz cultura, produz tecnologia, produz tanta coisa, a gente tem que ter mecanismos para poder tentar fazer um processo de cisão nessas relações de violência, né? E como é que a gente tem que estar olhando para isso com carinho, com leis e com instrumentos que possam realmente tentar blindar as pessoas que realmente querem estar ali para poder fazer uma formação profissional, inclusive resgatando muito essa questão da ética profissional, para que a gente tenha profissionais que consigam fazer uma sociedade que tenha um atendimento que seja importante e seja um atendimento funcional, tanto para ele como profissional, como também para as pessoas que vão requerer daquela prestação de serviço. E começa na formação. Fred, olha, eu adorei as suas reflexões. Eu vou ter que agendar uns 2 programas a mais para a gente falar sobre isso, porque temos raízes, né, para ser discutida. Muito obrigado, Fred. Sempre que você tiver uma novidade para dividir aqui com a gente, fique à vontade. Imagina, obrigado pelo convite. Até uma próxima. Deputada, quero te agradecer, né, parabenizar pela aprovação dessa lei. Queria que você falasse com quem está em casa e desse o seu recado. Com certeza, Ranieri, foi uma alegria estar com você, com o Fred aqui, com a TV Alesp, com a nossa pauta, Alesp em Pauta. É uma alegria sempre poder contar com veículos de comunicação sérios para levar informação de qualidade para as pessoas, né? Então eu quero fazer uma justiça agradecendo o governador Tarcísio de Freitas por ter sancionado o nosso projeto, né? Aí até virei piadinha aqui entre os colegas, é aquele dia do Tarcísio. Não, gente, ao contrário, não devo ser muito querida, mas ele compreendeu o quão importante é este projeto, agora a lei, para o Estado de São Paulo. A gente sabe que as leis podem ser sancionadas ou não, e neste caso nós tivemos de cara a lei sancionada pelo governador Tarcísio. Foi uma surpresa para a senhora? Gigantesca, tanto que eu falei aqui para a TV Alesp, falei, eu dou entrevista, se o projeto for sancionado. Porque projeto por projeto, gente, infelizmente, não impactam em nada a vida das pessoas. Eles vão gerar impacto quando eles são sancionados. Então, eu não gosto de fazer alarde com coisas que não vão efetivamente fazer diferença na vida das pessoas. Propôs e até aí, né, não tem nada. Agora, com a sanção, nós podemos cobrar as instituições de ensino, as universidades, e isso, com certeza, eu devo o agradecimento, a capacidade de avaliação do quão bom era o nosso projeto ao governador Tarcísio. E dizer, né, a todas as pessoas que nos acompanham que a gente tenta, de todas as maneiras, fazer um mandato participativo coletivo. Vou contar, nós fizemos a emenda participativa onde as instituições podiam inscrever projetos e votar. Foram mais de 19 mil votos válidos. 36 mil votos, mais 19 mil votos válidos. Por que eu estou dizendo isso? É melhor do que eu decidir sozinha as coisas que a gente faz no mandato. Não diferente as frentes parlamentares e este projeto que é resultado da participação do povo do Estado de São Paulo no nosso mandato. Se eu for tirar as coisas da minha cabeça, tenho várias ideias magníficas, mas que são inoperantes na prática ou que não atendem de fato as pessoas que mais precisam. Então, o meu recado a todos vocês é continuem participando do nosso mandato, mandando críticas, dúvidas, sugestões, acompanhando nossa prestação de contas em tempo real pelas redes sociais, para que a gente construa de fato um Estado de São Paulo socialmente justo, não é? Socialmente justo, mas isso só vem a partir da ideia das várias pessoas, dos vários cantos do nosso estado. São 645 municípios, mais de 44 milhões de pessoas, uma diversidade tremenda de ideias, de culturas, de posicionamentos, e a gente só vai atender de fato o povo quando o povo participar da política, acompanhar quem votou e cobrar todo mundo. Então, o meu grande convite é esse, para que estejam alinhados a nós, mas não alinhados no sentido de concordar com tudo, porque eu não acredito nisso, mas para que a gente possa propor coisas que efetivamente vão transformar a vida do povo no Estado de São Paulo. Eu vou ficar aqui na torcida para que a senhora tenha mais projetos sancionados, para a senhora voltar para bater esse papo maravilhoso. Tá vendo, Tarcísio? Alô, alô. Olha aí, governador, vamos sancionar mais projetos, né? Deputada, parabéns, obrigado e volte sempre. Obrigada pela oportunidade, um beijo para todo mundo que nos acompanhou. Olha, a gente vai ficando por aqui agradecendo a sua audiência, o seu carinho. Eu quero te lembrar que nós estamos também em multiplataformas. Se te interessou esse bate-papo, vai lá, procura a gente nas redes sociais e fica à vontade. Até um próximo encontro.